Salve, salve meus queridos, Cadu na área. E pessoal, vamos aí fazer o nosso vídeo, né, de pós-jogo aí de São Paulo e Bragantino, né? 2-2 lá em Bragança. Cara, um jogo que tem muito a ser falado, não é mesmo? Peço para você tá chegando agora, ainda não conhece o canal, já deixe o like e se inscreva, seja muito bem-vindo à família Cadu, certo? Para não perdermos tempos de vídeo, vamos ao que interessa falarmos dessa pelota aí desse jogo, né? Cara, antes de tudo, quem não viu meu vídeo contra o Flamengo, eu vou deixar linkado aqui para você poder ver, né? Eu disse lá que eu não aceitaria a mesma postura de São Paulo frente ao Bragantino, né? Que apesar de boa campanha, né? Inclusive eles tinham vencido o Corinthians, né? Na rodada anterior no Itaquerão, é um time que está muito bem treinado pelo Seabra e tudo, mas é o Bragantino, né? E o São Paulo tinha que ir para cima, o São Paulo tinha que ser valente, o São Paulo tinha que ser aguerrido, e o São Paulo foi, tá? O São Paulo foi para cima, teve chances, flertou com a vitória em vários momentos, né? E já deu para ver uma leve melhora, né? Assim, comparado ao São Paulo da época do Zubeldia, eu achei esse jogo contra o Bragantino um dos melhores do São Paulo no ano. Fácil, tá? Mas o que acontece, galera? Eu vou explicar para vocês o que acontece, né? O São Paulo tá na situação que está, e a situação que está é gravíssima. É muito candidato a brigar contra o rebaixamento até o final do campeonato, porque a diretoria foi omissa, porque os Zubalovers, né, foram omissos, né, porque a gente teve muito influenciador, muito jornalistazinho aí defendendo um trabalho que era péssimo, desde o Paulistão, desde o Brasileiro passado, desde, cara, era péssimo há muito tempo. Tá? O trabalho do Dia não tem uma defesa, cara, não tem uma defesa. Né? O São Paulo era um time ridículo, apático, medroso contra todo mundo, contra qualquer um. Né? E aí, cara, deixou chegar numa situação que eu falei aqui quando o Crespo veio. Falei, cara, o Crespo, sei lá, não acho que seja o melhor nome do mercado, não é um puta de um treinador, não acho nada disso, né? Não sou babaúvo do Crespo, mas o cara tá numa enrascada, o cara tá numa fria. Eu falei isso aqui no canal, né? E é verdade, ele tá numa fria. Porque a situação do São Paulo, não adianta você melhorar um pouquinho, você tem que melhorar muito, cara, né? E assim, melhorar muito, você está correndo contra o tempo. Né? Não é só melhorar muito, é melhorar muito o quanto antes. Vocês entenderam? Porque assim, cara, os pontos perdidos contra o Sport, Mirassol, Ceará, Fortaleza, Vasco em casa, cara, um bando de time fraco, acessível, que dava pro São Paulo conseguir mais pontos, né? Agora o São Paulo tem que conquistar contra o Bragantino, que tá muito bem na tabela, contra o Flamengo, tinha, né, talvez contra o Flamengo, que, né, um timaço, cara, vai ter que conquistar aí contra o Fluminense do Renato Gaúcho daqui a pouco, né? Vai ter que conquistar, cara. É isso, contra o Internacional, contra o... Vocês entenderam? Porque a gente perdeu ponto pro esporte, a gente perdeu ponto pro Fortaleza, a gente perdeu ponto pro Vasco, a gente perdeu ponto pro Mirassol. Esses pontos tem que vir de algum lugar. E agora o Crespo tá ferrado. A verdade é essa, ele tem que tirar esses pontos desses times. E vai ser mais difícil tirar pontos desses times. Porque esses times são bons, esses times são bem treinados, né? Então, assim, o São Paulo tá com um déficit de pontos e um déficit de trabalho muito grande, cara. Muito grande. O que o Zubeldia fez foi um atentado ao futebol. Foi um atentado, literalmente, cara. Né? O São Paulo não tem nada. Você vê o time de São Paulo, cara, é um trabalho que tem que começar totalmente do zero, porque o São Paulo não tinha nada que se aproveitasse até a chegada do Crespo aí. Né? Ontem eu já vi um deslumbre de algo. Né? Mas a questão é, vai dar tempo? Eu não sei se vai dar tempo, cara. Porque a gente já tá na 14ª rodada, né? Faltam aí 24, cara. 24 rodadas. São Paulo tem que começar a dar uma melhora. Né? O São Paulo tem 13 pontos agora no empate de ontem. E tem que chegar aí pelo menos a 20 pontos no turno, velho. No mínimo 20 pontos, no mínimo, cara. 20 pontos no turno, entendeu? Então, assim, sábado agora contra o Corinthians vai ser guerra. Cara, sábado agora você não tem como não ganhar esse clássico. Esse clássico é muito importante pro São Paulo. Esse clássico tem um peso pro São Paulo. Talvez seja o clássico, né, contra o Corinthians mais importante aí, talvez, desde da Copa do Brasil, do mata-mata da Copa do Brasil, né? Porque tá valendo aí um respiro que o São Paulo precisa dar. Né? O São Paulo só não tá no Z4, na minha humilde opinião, porque os times do Z4 estão com jogos a menos. O Juventude tá com jogo a menos, eu acho que o Fortaleza também tá com jogo a menos. Inclusive o jogo do Fortaleza contra o Vasco, que a torcida invadiu o CT lá, cobrou os caras, tá não sei o quê. O Fortaleza deve ganhar esse jogo. Né? Mais que agora que eles trocaram de técnico, né? O Fortaleza deve ver esse jogo contra o Vasco. Então ele já ultrapassaria o São Paulo. E o São Paulo entraria no C4. Mas assim, o São Paulo, cara, tá com algo aqui. E isso é em função de descaso, cara. Descaso, foi descaso da torcida,
que passou a mão pro o Zuba Lover, tá? Não tô falando da torcida em geral, tô falando dos mela cueca da porcaria dos meus dias. Isso é descaso dos jornalistas, dos influenciadores, dos youtubers, da porra que for, mano, da torcida organizada. Todo vagabundo que veio a público defender o trabalho horroroso dos media tem culpa no cartório, cara. Tem culpa no cartório da situação que tá o São Paulo. E aí agora é o seguinte, jogo contra o Bragantino, o São Paulo fez boas trocas de passes, o São Paulo teve chance de marcar mais gols, né? Muito em função da volta do Luciano, né? E aliás, hoje eu vi um recado do Sr. Baby aí, da torcida da Independente, né? Que ele falou lá que o Luciano tem que ser o Hernanes 2017. Cara, não, o Luciano não tem que ser o Hernanes 2017. O Luciano tá salvando o São Paulo ano após ano, cara. Porque vocês só cobram o Luciano, porra. Parece que só existe o Luciano no São Paulo. O São Paulo tem um plantel de 70 nego aí, todo mundo ganhando uma nota, né? Uma bala. E tudo vai nas costas do Luciano. Não, porque o Luciano é o cara que tem que se decidir, porque o Luciano não sei o que, não sei o que lá. Cara, vai ter jogo que o Luciano vai estar mal. Vai ter jogo que o Luciano não vai estar bem, vai ter jogo que o Luciano vai falhar. Porque é normal, cara. Ontem o Luciano jogou pra caralho. Eu acho que o Luciano destruiu, acabou com o jogo. Né? Deu 2 assistências pro André Silva marcar. O André Silva que ainda perdeu um gol debaixo da trave, ela furou a bola. Né? A primeira assistência do Luciano, principalmente, que ele levanta a cabeça, olha aí, e dá o tapa, né? O cruzamento ali com a mão pro André Silva, praticamente. Bom, cara, uma bolaça, cara. Se essa bola sai dos pés do Arrascaeta, do Garro, né? De um cara de mais nome, assim, né? No Rafael Veiga, do Palmeiras. Meu Deus do céu, cara. A imprensa fala, nossa, esse cara joga muito. Olha a bola que o cara meteu. O Luciano, tá bom. Entendeu? Ninguém dá bola. Mas não é na hora de cobrar. Vem o presidente organizado que passava pano pro trabalho do meu dia. É bom falar isso, né? Que o cara passava pano pro trabalho do meu dia. Aí vem falar, não, porque o Luciano tem que ser o nosso Hernanes, cara. Não, cara, quem tinha que ser o nosso Hernanes já foi aqui nesse canal. Tinha que ser a porra do Oscar. O Oscar ganha 3 milhões por mês, cara. 3 milhões por mês. O Oscar tá jogando pior que o Bosquia. Vocês lembram do Bosquia? O Bosquia tá jogando Série B pelo Operário do Paraná. O Bosquia no Operário joga muito mais bola que o Oscar, né? Não é pouco mais, é muito mais, cara. E o Oscar ganha 3 milhões por mês. Então você não pode bancar um cara 3 milhões por mês pra ele jogar menos bola que um atleta com camisa 10 do Operário da Série B, porra. Não é o Luciano que tem que ser o São Paulo, é a porra do Oscar. O Lucas não sabe quando vai voltar, a gente não tem nenhum indício de que o Lucas vai voltar. Já falaram que tá fora contra o Corinthians, falaram que tá fora contra o Juventude lá no Japone, que é outro jogo dificílimo do São Paulo, e já tá fora contra o Fluminense na semana que vem. 3 jogos aí, pelo menos mais 2 semanas o Lucas parado, e vai pra mais, cara. Vai pra mais, pode colocar aí mais um mês sem Lucas. Então assim, o Lucas tá fora, o Oscar não resolve porra nenhuma, o Oscar tá um omisso do cacete dentro de campo. Tá dando nojo ver o Oscar em campo. O Oscar em campo tá produzindo menos que o Wellington Rato, acima do peso, produzia, cara. Tá produzindo menos que o Alves, menino da base que foi vendido pro CSK, produzia. Né? E aí, cara, e a diretoria, meu amigo, tem que se mexer, cara. Esse time precisa ser reforçado, a diretoria tem que fazer alguma coisa. Né? Tirou aí o Luca que talvez fosse uma peça importante aí pro Crespo usar. Mandaram o Luca pro Sub-20 pra jogar um jogo que o São Paulo já tava eliminado. O São Paulo já tá eliminado do Sub-20, galera. Tá? Tem um jogo ainda pra cumprir, né, pelo Brasileirão Sub-20, mas já tá eliminado matematicamente. Aí colocaram o Luca pra jogar lá, pra tentar alguma... Cara, não, cara, tenta se... Cara, o rebaixamento tá em jogo, meu amigo. Né? Pra galera que, não vamos nos desesperar, não sei o que. Cara, o Santos também não tava se desesperando em 2023, cara. Até a água bater na bunda e não dá mais. Até a água tá aqui, ó. Vocês entenderam? Né? O Inter, quando caiu a primeira vez, também não estava desesperado. O Grêmio, quando caiu com o Super Grêmio, vocês lembram? Super Grêmio, Douglas Costa, que não sei o que lá, e fulano e tal. Cara, caiu, meu irmão. E Rafinha, e não sei o que. E caiu, cara. Então, assim, o brasileiro não dá pra brincar. O Mirassol tá jogando bola, cara. O Mirassol tá jogando bola. Não tem um time muito bom, o Mirassol. Eu acho o time do Mirassol fraco. Mas eles estão jogando bola. Eles empataram com o Palmeiras no Minas Parque agora, essa rodada. Cara, o time do Ceará jogou muito mais que o São Paulo, o campeonato inteiro tá aqui. Então, a maioria dos times que você vai ver jogaram mais que o São Paulo. Porque o São Paulo do meio-dia jogava pior que todo mundo. O São Paulo do meio-dia não jogava melhor que ninguém. Então todo mundo até aqui jogou melhor que o São Paulo. Então, cara, o São Paulo corre muito risco. O São Paulo tem que ter uma melhora o quanto antes. O quanto antes, assim, a melhora tem que vir. Né? E eu já vi uma melhora diante do Bragantino. Achei um jogo ok. Né? Só que, infelizmente, né, o descaso foi tão grande até aqui que não basta o ok. Vocês entenderam? O São Paulo tem que ter uma melhora acima da média. E, cara, e pro São Paulo ter uma melhora acima da média, como vai ser? Né? Com reforços e com os caras que estão aí jogando bola. Os caras têm que ser cobrados, seu baby. Né? Não é o Luciano que tem que ser o Hernandes 2007. É o Oscar, cara. 3 milhões por mês. E aí? Por que ninguém cobra o Oscar? Por que ninguém fala do Oscar, do futebol medíocre que o Oscar tá jogando?
Porque ninguém chega na diretoria e cobra reforços decentes. Ah, mas vai se endividar, Cadu, o São Paulo tá quebrado. Meu amigo, se for pra Série B, aí vocês vão ver o que tá quebrado. Vocês entenderam? Aí o São Paulo vai estar quebrado mesmo. Que aí o São Paulo não vai ter cota de TV, de Série A, não vai ter patrocinador, vai cair, não vai ter salário para bancar o senhor Oscar, não vai ter salário para bancar o senhor Lucas, esses caras vão embora, porque não vai ter salário para bancar eles, aí vocês vão ver o que tá quebrado. Então, cara, a dívida já tá em trocentos milhões, faz mais dívida aí, filho, mas salva o time, cara. Tem que salvar o time da Série B. Tem que trazer reforço. Ontem, quando entrou, cara, entrou o Rodriguinho. Eu já falei aqui no canal do Rodriguinho. Eu gosto muito de alguns meninos da base, como o Gustavo Alves, que foi pro CSKA. Aliás, foi a preço de banana. Né? Doaram o menino lá pro CSKA. Assim como doaram o Ian Gomes pro Porto. Né? Mas, cara, o Rodriguinho é muito fraco, velho. O Rodriguinho é pior que o Shailon. Vocês lembram do Shailon? O Shailon era uma linguiça humana, cara. O Rodriguinho é uma linguiça pior. O Rodriguinho jogando parece que ele tá com asma, velho. Parece que ele tá com, sabe, falta de nutriente no corpo, cara. Ele é fraco fisicamente, ele tem um chute fraco. Cara, ele tem um aspecto fraco, um aspecto de jogador morto que não vai dar em nada, velho. E aí você, puta, tô precisando ganhar o jogo. Quem que eu vou colocar no jogo? Vou colocar o Rodriguinho. Meu amigo, porra, mano. Você não vai ganhar nunca, entendeu? Então, assim, sábado agora, 9 horas da noite, se eu não me engano, né? São Paulo e Corinthians, clássico. Esse jogo contra o Bragantino, cara, o São Paulo precisava dos 3 pontos, né? Não veio os 3 pontos. Vai ter precisado dos 3 pontos contra o Corinthians. E vai precisar de, no mínimo, cara, no mínimo, mais uma vitória nos 3 jogos faltantes depois, né? E, se eu não me engano, os 3 jogos faltantes depois é Fluminense, né, no Morumbi. O Juventude, não, 4 jogos faltantes, né, desculpa. Fluminense no Morumbi, Juventude no Jacone, o Inter no Beira-Rio e o Vitória no Morumbi também. Vitória que hoje contratou o Romarinho, ex-Corinthians, que tava na Rússia, não sei onde tava o Romarinho, né? Então assim, cara, é ganhar do Corinthians, com certeza, tá? Tem que ganhar do Corinthians, é um jogo muito importante, tá? E aí vai ter que tentar ganhar um dos outros 3 aí, Fluminense, ou Inter, ou Juventude, no mínimo, cara, no mínimo, tá? Daí pra cima, né? E ganhar do Vitória, que tá um lixo, que todo mundo tá batendo Vitória. E o jogo é no Morumbi. Se eu não me engano, é o jogo que fecha o turno, inclusive. Então, assim, é uma situação preocupante demais, mas é isso que tem que ser feito, né? Contra o jogo do Bragantino, teve os 2 gols do André Silva. O André Silva é fraco, né? É fraco, apesar dos 2 gols, é um jogador fraco. Perdeu um gol de baixa trave lá, não é um centroavante nível Caio Jorge, nível, sei lá, né, Vitor Roque, nível outros caras de outros times, né, nível Gabigol, não é um centroavante desse nível, desse porte, né, e é isso, cara, o Dineno também não é, né, o Dineno entrou ontem, eu achei até que entrou bem, teve uma bola que fez bem o pivô, matou assim, ajeitou, bateu por cima do gol, eu achei até uma boa jogada, não achei que ele entrou mal, como uma galera falou, mas é isso, cara, é um jogador limitado também, tá, também limitado, né, quem o São Paulo tem de diferente mesmo, pra mim, é o Luciano, que jogou muita bola ontem. Não entendo como tem tanta gente que não gosta dele, porque pra mim é um jogador bem diferenciado. É o Oscar, que não tá jogando buiufas de nada, mas é um jogador diferenciado. E o resto que tá machucado. É o Lucas, é o Caleri, é os caras que não estão disponíveis. Esses são os diferentes do São Paulo, né? Assim, o Ferreirinha. Ferreirinha também pra mim é um jogador diferenciado que também entrou muito mal ontem e não jogou buiufas de nada, né? Aliás, uma posição que o São Paulo precisa contratar urgente é o lateral direito. Então, o Cédric ontem fez uma partida tenebrosa. Tá? Foi horrível a partida do Cédric ontem. Foi um dos piores em campo. Então, o São Paulo precisa de um lateral direito. Tá? Aliás, eu falo que o São Paulo precisa de um lateral direito faz tempo, filho. Né? Faz tempo. Porque o Igor Vinícius já falou que era fraco já. Falou, mano, o São Paulo precisa de um lateral direito. Esses caras têm que... Desde a saída do Rafinha, o Rafinha, cara, com 50 anos nas costas, era dono... Cara, era rei da lateral de São Paulo. Porque não tinha disputa, cara. Não tinha disputa com o Rafinha de 50 anos. Esse é o nível da lateral direita do São Paulo faz tempo, tá? Aí tem aí o Mike do Sub-20, que nesse esquema do Crespo eu acho que pode jogar. Porque o Crespo, jogando com 3 zagueiros, você precisa de um lateral ofensivo. Tá? O Mike marcando é muito fraco. Eu acompanhei jogos do Sub-20. O Mike marcando é muito fraco. Não dá pra jogar no 4-4-2 com o Mike de lateral. Ele vai ter uma bola nas costas o tempo inteiro. Mas nesse esquema do Crespo, de 3-5-2, com o lateral sem o ala, eu acho que o Mike dá pra jogar. Eu acho que o Mike deveria ser integrado ao time principal de São Paulo e ser colocado a testes para jogo aí, certo? Mas é isso, deixa aqui nos comentários a sua opinião, é muito importante. Quero saber o que você acha da análise, concorda, discorda, deixa aqui embaixo. Tamo junto e vamos tricolor.